Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseio. É nesse versículo que eu tenho me agarrado e me apegado. Quando a gente passa por momentos difíceis, a gente tem que se apegar a alguma coisa. E é nisso que eu tenho me apegado, em Deus. Como vocês viram no tema do vídeo, eu tive uma perda gestacional, tive um aborto espontâneo com 10 semanas de gestação. E não foi um período fácil, né? Ainda mais por ter sido logo após uma perda gestacional de 35 semanas que eu tive, há 7 meses antes dessa gestação. Então, 2 perdas seguidas assim não é fácil. Eu vou contar aqui pra vocês um pouquinho como que tudo ocorreu, como que aconteceu e como eu estou lidando com isso. Eu já tinha feito todos os exames do pré-natal, estava tudo ok, todos os exames, segundo o que os médicos me disseram, estava tudo ok. E eu estava me cuidando bastante, ainda mais por eu já ter tido outra perda, eu estava com muito medo de perder essa gestação também. Porém, como que na outra gestação eu perdi no final, logo no 3º trimestre, eu estava tranquila nessa gestação, porque na minha cabeça eu achava que eu não precisava me preocupar tanto assim no começo, sabe? Apesar de eu estar cuidando bastante, de eu estar tomando todos os cuidados, né, que eles pedem pra ter. Eu tinha parado minha natação, porque o médico tinha recomendado, né, mas eu nunca peguei pesado também. E quando eu completei 10 semanas eu tive comecei com um pequeno sangramento durante a tarde, na parte da tarde. Não era exatamente um sangramento, era um corrimento marrom, sabe, meio rosado, como se fosse um início de menstruação. Foi assim que começou. Era numa quinta-feira à tarde. Então, nessa quinta-feira à tarde, a hora que eu vi, é claro que a gente fica desesperada, a gente fica angustiada, né? Fica muito, muito preocupada. Então, a única coisa que eu pensava no momento era eu em pensamento pedindo pra Deus para que não fosse isso, para que não fosse um aborto, para que Deus protegesse o meu bebê, que com ele ficasse tudo bem. E eu tinha ficado apavorada. E a única coisa que eu conseguia pensar era em pedir pra Deus, né? Em orar ali. E meu esposo não estava em casa nesse momento. Ele estava na natação, mas ele já estava próximo do horário de chegar. Então eu não quis ligar pra ele, pra que ele não ficasse apavorado e não viesse correndo, né? Então eu esperei ele chegar. Foi questão de 5 minutos. Assim que ele chegou, nesse meio tempo aí, eu fiquei preparando as coisas, os documentos pra gente subir pra maternidade. E no que ele chegou, a gente já subiu pra maternidade imediatamente. Isso foi numa quinta-feira, né? Numa quinta-feira, a gente subiu pra maternidade, o médico examinou e falou que tava aparentemente tudo bem. Porque o corrimento que eu estava tendo era mais uma borra de café. E eles dizem que borra de café às vezes não é tão alarmante, sabe? Então a gente ficou mais tranquilo, né? Bom, né? O médico disse que aparentemente tá tudo bem. Então a gente veio pra casa, porque naquele horário que a gente foi pra maternidade, eles já não faziam mais ultrassom. Eles fazem só até às 4 horas da tarde ultrassom. Então, como já era mais de 4 horas da tarde, então a gente não tinha como fazer a ultrassom pra ver como que estava o bebê. Então, a gente retornou pra casa. A gente chegou, continuou seguindo normal. Ele falou pra gente ficar atento ao sangramento. Se tivesse um sangramento maior, tinha que retornar lá. Ou se o sangramento não parasse, era pra gente retornar no outro dia.
Então, quando amanheceu no outro dia, mesmo que não tenha parado o sangramento, a gente resolveu subir, porque a gente queria ter certeza de que estava tudo bem, né? Então a gente subiu para maternidade, o sangramento não tinha aumentado, não estava aquele vermelho vivo, ainda estava aquela borra de café. Então a gente subiu para maternidade de novo, de manhã, e lá ficamos aguardando, né? E como é um processo demorado, né? Toda a parte do atendimento, de avaliação, de perguntas, e por ser pelo SUS, né, gente? Infelizmente, o SUS é muito demorado, né? A gente foi fazer uma ultrassom, a gente foi de manhã e foi feita a ultrassom somente 3:30 da tarde. E nisso foi feita a ultrassom e infelizmente, gente, realmente constou que não tinha batimentos. Não tinha batimento, não tinha circulação. E, gente, é uma notícia terrível, né? Naquele momento que a gente tá lá, a gente fica com esperança, né? De não ser aquilo que a gente já sabe que é, né? A gente cria uma esperança, sabe? E graças a Deus meu esposo tava lá comigo, porque na outra perda eu estava sozinha quando recebi a notícia. E dessa vez eles deixaram meu esposo entrar, deixaram meu esposo me acompanhar. Então, assim que a gente recebeu a notícia, né, é claro que a gente desaba, né? A gente desaba a chorar. E a gente não entende. A gente fica sem entender o porquê, né? O porquê disso tá acontecendo. A gente sabe que tudo é da vontade de Deus, mas às vezes a gente não entende o propósito, a gente não consegue enxergar o propósito nisso. Ainda não entendi o propósito, algumas coisas, mas é claro que talvez possa ser nos aproximar ainda mais de Deus, porque isso sim aproximou muito mais a gente de Deus, essas duas perdas. E porque Ele é a nossa rocha, né, gente? Ele é o nosso abrigo, nosso lugar seguro, o lugar onde que a gente quer estar nos piores e melhores momentos, né? E nisso a gente foi pra maternidade, retornamos pra maternidade depois de já ter falado que a gente tinha perdido. E a doutora deu a opção, né, de poder fazer a curetagem ou não. E eu optei por não fazer a curetagem, porque eu sei que é um procedimento um pouco invasivo, né, e eu não queria nada que fosse muito invasivo. Eu preferi esperar meu corpo expelir naturalmente. Isso era na sexta-feira, no dia seguinte, né? Então a gente voltou pra casa, né? Eles liberaram a gente, voltamos pra casa. E ela só tinha me orientado pra, se caso a gente tivesse vontade de ir no banheiro, que não era pra mim ir na privada, né? Era pra mim evacuar em outro lugar. Então a gente voltou pra casa. E quando a gente voltou pra casa, a gente criou uma expectativa. Um pouquinho, né, gente? A esperança é algo que a gente nunca pode perder e nunca deve perder. Por mais que às vezes ela é frustrada, né? Mas a gente não deve perder as nossas esperanças. A gente voltou pra casa e nós estávamos esperando um milagre, sabe? Porque a gente sabe que Deus é capaz de fazer e a gente não duvida do tamanho do poder de Deus. E então a gente criou uma expectativa de que, se fosse da vontade de Deus, o batimento iria voltar, a circulação iria voltar a correr. Então a gente fez uma oração, eu e meu esposo, e colocamos a nossa vontade diante de Deus. Colocamos o nosso desejo, que era de que aquele coraçãozinho voltasse a bater, que aquela circulação começasse a circular novamente. Mas também falamos que
que para que Deus fizesse a vontade dele acima de tudo, acima da nossa, porque Deus sabe o que é melhor pra gente. E por mais que a gente não entende, Deus sabe. Deus sabe os planos que Ele tem pra gente. E a gente sabe que é planos de nos fazer prosperar, planos de nos causar bem e não o mal. Por mais que a gente não entenda. E nisso a gente orou. Logo após orar, eu já comecei a sentir umas dores na lombar, aqui na lombar. E a cólica também, né? Que tava uma cólica meio enjoadinha. Eu não tive uma cólica muito forte, sabe? Mas eu tive uma cólica um pouco enjoadinha, né? Sabe? E nisso a gente ficou assistindo aqui na sala pra poder distrair um pouco. E porque não tinha nada que a gente pudesse fazer naquele momento, né? E a doutora tinha dado 14 dias pra mim poder expelir sozinha. Se eu não expelisse, se o meu corpo não expelisse, eu teria que voltar pra poder fazer a curetagem. Então, nesse mesmo dia, por volta das 10 horas da noite, eu estava com muita vontade de usar o banheiro. E realmente parecia que eu queria defecar, não parecia que eu iria expelir ali naquele momento, sabe? Eu só estava sentindo muita dor na lombar e cólica, como se fosse contrações mesmo, sabe? Eu acredito que era, mas é a mesma coisa de um parto normal, só que uma intensidade menor porque precisa dilatar um pouco menos para poder sair, né? E um bebê que já tá todo formado, ele precisa dilatar bastante, por isso que tem uma quantidade maior de contrações, eu acredito, né? Então, eu já estava sentindo muita dor, então eu fui pro banheiro. E como ela tinha falado pra mim não ir pra privada, então eu peguei um potinho, coloquei no chão e me agachei. E no que eu me agachei e comecei a tentar fazer alguma coisa, nisso eu já vi saindo. E saiu inteirinho. Saiu tudo, saiu a placenta, ou seja, saiu tudo. E meu corpo expeliu naquele mesmo dia, né? E eu lembro de que nesse momento eu falei pro meu esposo, chamei ele. Ele foi lá e uma coisa que ele disse pra mim foi: amor, Deus é bom. Deus é muito bom com a gente. Porque a gente tinha orado, a gente tava criando mais expectativa. E meio que Deus já tinha respondido naquele exato momento de que agora não era o momento, agora não era a hora, né? E que a vontade de Deus não era a nossa vontade. E é dolorido, não é fácil, porque a gente queria muito essa gravidez, a gente sonha muito em ser pais, ele sonha muito em ser pai, eu sonho muito em ser mãe, mas eu creio que o nosso bebê milagre vai chegar ainda. E eu não tenho dúvida de que Deus vai trazer um filho pra gente. Eu não tenho dúvida disso, que Deus vai nos abençoar com filhos. Eu só não sei o momento, eu só não entendo esse processo. Mas eu sei do resultado, eu tenho certeza de que Deus vai nos entregar um filho. Eu não sei quando, eu não sei em que momento. Às vezes eu ainda não entendo 100% o porquê que a gente tem que passar por isso. Mas a gente escolhe confiar. A gente escolhe confiar em Deus e colocar a nossa vida diante das mãos dele, para que a vontade dele seja feita, né? E tem sido muito dolorido, gente. Agora nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, eu perdi em julho, a gente tá em outubro. Eu não sei quando esse vídeo vai pro ar, então eu tive o aborto em julho de 2024.
E eu resolvi trazer aqui pra vocês, pra que de alguma forma essa história possa ajudar vocês, essa minha experiência. E saber que a gente não tá sozinho, que as coisas não acontecem só com a gente. E que existem várias outras mulheres que passam pela mesma coisa que a gente. E nós nos entendemos nas dores. Você entende a minha dor e eu entendo a sua dor. Eu sinto muito por você se isso aconteceu com você. E creia que o seu milagre vai chegar, assim como eu creio que o meu milagre vai chegar. Eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Eu vou trazer outros vídeos aqui explicando um pouco melhor sobre a gestação, os medicamentos que eu estava tomando, que eu estava tomando heparina. Eu ainda pretendo trazer um vídeo mostrando e contando pra vocês como que vai ser todo esse processo de investigação e como foi o processo de investigação da outra gestação que eu também perdi. E também pretendo trazer a história da minha outra gestação. E, gente, não é fácil. E a gente ama o bebezinho, a gente já ama desde o momento que a gente vê um positivo. E não é fácil você perder um filho. E as pessoas não entendem essas dores. As pessoas não entendem a nossa dor porque elas não passaram por isso. Elas podem tentar entender, elas podem nos acolher, mas nem todo mundo vai conseguir realmente saber o que você tá sentindo, sabe? A gente vai continuar sentindo muita saudade. Eu sinto muita saudade da minha outra bebê e desse bebê agora. A outra era uma menininha e esse eu ainda não tinha descobrido. Não tive tempo de descobrir quem que era, né? Mas eu já amava demais. E a gente nunca esquece, gente. Eu nunca vou esquecer a minha primeira gestação e também nunca vou esquecer essa segunda. É uns filhos que a gente leva pra sempre, né? No coração, porque agora eles estão na glória com o Pai, estão num lugar muito bom, graças a Deus, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter ficado até aqui no vídeo. E me acompanhe para vocês saberem do que vai estar por vir e quando meu milagre chegar. Eu com certeza vou trazer aqui para vocês. É isso, gente. Que Deus abençoe vocês e tchau.